Vamos lá, gente, para mais uma questão do Enem, prova amarela, questão número 119, certo? O que fala essa questão? Fala o seguinte: o manual de um automóvel alerta sobre os cuidados em relação à pressão do ar no interior dos pneus. Recomenda-se que a pressão seja verificada com os pneus frios. Por quê? Porque quando o pneu está mais frio, a temperatura está mais baixa, né? Se a temperatura está mais baixa e temperatura é nível de agitação molecular, as moléculas estão vibrando menos. Se elas estão vibrando menos, a pressão, a pancada delas na parede do pneu é menor. Então a pressão fica mais amena. Por isso que o ideal é medir quando o pneu está frio. Aí ele diz: um motorista, desatento a essa informação, realizou uma viagem longa sobre o asfalto quente e em seguida verificou que a pressão P0 no interior dos pneus não era a recomendada pelo fabricante. Ou seja, depois da viagem, ele foi medir a pressão, que ele disse que era P0, e não estava ideal. Por quê? Porque como ele viajou e passou pelo asfalto quente, a temperatura do pneu subiu. A temperatura subindo, as moléculas começaram a vibrar mais. As moléculas vibrando mais, a porrada delas no pneu é maior, então a pressão aumenta. Então esse P0 é uma pressão que não é anormal, é uma pressão mais alta do que o normal, certo? Nessa ocasião, a temperatura valia T0, ou seja, uma temperatura também mais alta do que o normal. Então, esse P0 e T0 são pressões e temperaturas mais altas do que o normal. Após um longo período em repouso, ele, vou deixar o carro parado, dar uma esfriada. O carro atingiu a temperatura ambiente T, ou seja, a temperatura T é um pouco mais amena do que a T0, que era a quentona, né? Que ele deixou esfriando. Durante esse resfriamento, não houve alteração nem no volume, nem na quantidade de ar no seu interior. Aí ele diz: considere que o ar é um gás ideal. Durante o processo de resfriamento, os valores da pressão são representados pelo gráfico. Vamos pensar o seguinte, gente. A gente sabe que PV é igual a nRT, né? Equação de Clapeyron para os gases ideais. Só que ele disse que o volume é constante. O número de mols lá dentro, que tem a ver com a quantidade de gás lá dentro, também é constante. E o R também é uma constante, que é a constante dos gases. Então, se tudo é constante, menos o P e o T, então eu posso escrever o seguinte, que a pressão ela é um valor constante vezes a temperatura, ok? Porque todas as outras variáveis são constantes. Isso indica o quê? Se a pressão é uma constante vezes a temperatura, como ele deixou o carro esfriando, portanto a temperatura vai diminuir, gente, um valor que vai ficando cada vez menor, vezes um valor constante, você concorda que vai dar um resultado cada vez menor? Então, como ele deixou o carro esfriando, portanto a temperatura do pneu foi lá diminuindo, a pressão nos pneus também vai ter que ir diminuindo diretamente proporcional à temperatura. Porque você perceba que esse P constante vezes T é como se fosse uma variável, uma constante vezes a outra, ó. Como se fosse uma função do primeiro grau. Seria um AX mais B, onde esse B aqui seria zero, por exemplo. Ou seja, é uma função do primeiro grau. E, gente, se é uma função do primeiro grau, o que é que eu posso afirmar com isso? Se é uma função do primeiro grau, eu posso afirmar que quando eu for desenhar o gráfico da pressão em função da temperatura, quando essa temperatura diminuir vezes um valor fixo, a pressão também vai diminuir, é como se fosse uma reta no formato AX, tem que ser um gráfico que seja uma reta, que uma diminua e a outra diminua. Vamos para os itens, ó. O item C não é reta, é uma parábola. O item B diz que a temperatura diminui, mas a pressão não muda, fica constante, não pode. O item A diz que a pressão fica constante depois que ela cai, não pode. Quando a temperatura cai, a pressão também tem que cair junto. O item D diz que a temperatura vai cair, mas a pressão vai subir, não pode. Quando a temperatura cai, a pressão tem que cair também. O único gráfico que diz que a temperatura cai, ó, diminuindo, e a pressão também vai diminuindo numa reta, qual é o único item que fala isso? É justamente o item E. Então, o item E é o nosso gabarito aqui para essa questão. Pressão e temperatura, quando todas as outras grandezas são constantes, são diretamente proporcionais. Se uma subir, a outra sobe. Se uma diminuir, a outra também diminui. Como é diretamente proporcional, é uma reta. Então, portanto, o gabarito é o nosso item E. Beleza, gente? Eu espero muito que vocês tenham entendido essa questão e a gente se vê na próxima. Valeu!